Bom dia, líderes dos PGMs. Nós vamos para este vídeo trabalhar o sermão de domingo à noite, pautado no capítulo 9 de Marcos, do verso 14 a 32, que fala do episódio do fracasso dos discípulos com relação à cura de um menino. Bom, o contexto ainda é de discipulado. Jesus ele vem trabalhando a ideia do discipulado e no episódio anterior, Jesus ele passa pelo processo da transfiguração, né? E terminando toda aquela manifestação divina na transfiguração, Jesus ele desce do monte e quando ele chega lá embaixo, para se juntar com os outros discípulos, ele vê uma discussão muito grande e ele pergunta: do que vocês estão discutindo? E a discussão é levantada pelo pai de uma criança que tem seu filho possuído por um demônio e os discípulos não conseguiram curá-lo, né? E Jesus pega a criança nos braços, ele cura o menino, liberta ele da presença maligna. E após isso os discípulos se reúnem com Jesus e a pergunta que não quer calar era: por que nós não conseguimos realizar este feito? E Jesus fala assim para eles: olha, a questão é que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Bom, nós usamos esse texto para trabalhar a ideia de um Deus cuja vontade dele, irmãos, é que nós tenhamos assertividade nas nossas atitudes, no nosso serviço dentro do reino, no nosso chamado. A vontade de Deus é que a gente realize, que a gente produza, que a gente tenha vitória e não fracassos na vida. A proposta de Deus para nós, como servos, como instrumentos do Senhor, como discípulos do Senhor, é que a gente venha realizar a contento a obra que Ele colocou na nossa mão, que era pregar o Evangelho e destruir as obras de Satanás, né? É interessante que, à medida que Jesus ele desenvolve o texto, nos deixa algumas dicas de como a gente pode não fracassar na nossa empreitada cristã. E uma delas é a ideia da gente não viver a vida discutindo, né? Jesus ele chega ao pé da montanha e ele vê ali a multidão, os discípulos e os mestres da lei discutindo a questão. E eu fico tentando entender, irmãos, que é mais ou menos isso, né? Enquanto nós paramos para discutir as coisas, as pessoas estão sofrendo. Enquanto os discípulos estavam com os mestres da lei discutindo o problema, o menino estava lá endemoniado, sofrendo, né? E o pai desesperado. É dentro desse contexto, irmãos, que a gente fracassa quando a gente fica discutindo muito a relação. Quando a gente dá mais atenção em discutir do que fazer. Nós falamos muito e fazemos pouco, né? Essa é a grande questão nossa. Esse é o grande problema de que as coisas não acontecem no contexto da nossa vida pessoal e da nossa vida como cristão. Falamos muito, discutimos muito a relação. Nós somos pessoas de ter DRs o tempo todo. Isso prejudica a prática. Isso, infelizmente, não nos leva a realizar, a produzir os efeitos necessários. A discussão, ela deve existir no seu tempo, no seu momento, mas a prática, a realização, a produção, ela tem que estar sendo exercitada o tempo todo, né? Enquanto eles discutiam. E havia ali uma discussão, eu acho, provavelmente uma discussão teológica, né? No sentido de que os mais racionais falavam: não, isso aí não é demônio, isso aí é uma doença mental.
O outro disse, não, o problema não é o demônio, o problema é vocês, é que a sua doutrina, a doutrina dos discípulos, era uma fraude. Eles teriam que usar o método da lei. Então toda essa discussão não gerou em nada, e quando Jesus desce, ele falou, diz que vocês estão discutindo, né? Enquanto se discute, o menino sofre. Bom, aí o pai da criança, ele se expõe, ele se coloca, né? E diz, olha, eu trouxe meus filhos aqui, meu filho aqui, os teus discípulos não conseguiram realizar nada. Os teus discípulos não conseguiram produzir nada. Ele continua doente. E Jesus faz uma declaração meia, né, com relação à situação espiritual do povo, né? Fala assim, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Então Jesus, ele classifica todo esse povo, inclusive os seus discípulos, de um tempo de um povo que vive embaixo da incredulidade, ou seja, não tem fé. Irmãos, havia uma crise de fé, né, naquele contexto, né? E Jesus fala, traga aqui um menino. Aí o filho assim, se o senhor pode curar, cura ele. E Jesus falou assim, se eu posso, tudo é possível que crê. O que Jesus está dizendo é assim, olha, o problema não é curar ele. O problema é se você acredita ou tem fé em que eu posso curar ele. Então Jesus, ele aproveita para tratar a questão da crise de fé que existia em meio àqueles que estavam discutindo, né, o problema teológico sobre o endemoniamento da criança. Irmãos, e a crise de fé ela é algo que tem afetado muito das nossas igrejas, muito da vida dos nossos crentes. Nós temos uma fé extremamente teórica. Nós acreditamos na história. Nós não acreditamos no Deus da história. Nós acreditamos na historinha de Jesus, mas não acreditamos no Jesus da história. E aí é difícil. Aí é difícil da gente realizar qualquer coisa e produzir qualquer coisa. Então a ideia, irmãos, é de que a gente precisa aprender a exercer a nossa fé. Jürgen Moltmann, ele trabalha assim uma ideia de fé muito prática, e eu gosto dela porque ele diz assim, que fé é transcender, né, situações adversas. Fé é realizar, é produzir. Fé é estar em êxodo. Ou seja, a fé, ela está sempre buscando realizar, produzir, gerar, trazer a existência que não existe, crendo que Deus é com eles. Bom, então essa questão da fé, né? O pai fala assim, ajuda-me na minha fé. E Jesus cura o menino, liberta o menino, ele volta a falar, e ele volta a ouvir, e ele fica liberto do espírito maligno. E aí então os discípulos chegam para Jesus e falam assim, por que nós não conseguimos fazer isso? Porque é uma questão aqui interessante, porque em Lucas capítulo 2, capítulo 10, Jesus ele envia 70 discípulos, e eles vão, realizam o que Jesus ora propôs a ele, que era pregar o evangelho e libertar as pessoas, né, das garras de Satanás. E eles voltam dizendo assim, olha, até Satanás se submeteu a nós. E Jesus falou, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque Satanás caiu do céu como um raio, né? E eles falaram, e por que nós não conseguimos fazer isso, né? Aí Jesus falou, essa casta que está aí, essa casta, ela só pode ser liberta com jejum e oração. E aí Jesus traz a ideia de que existe no reino espiritual, principalmente no contexto de Satanás, uma hierarquia entre espíritos malignos, né? E essa hierarquia exige cada vez mais que a gente se prepare para embates e combates mais tensos com anjos, com demônios mais poderosos, né?
E Jesus fala assim, olha, a questão é essa, né? Que vocês não se atentaram para isso. A autoconfiança de vocês gerou essa situação de que vocês conseguiriam qualquer coisa em qualquer situação a todo momento, e não é verdade. Então, o que faltou para vocês foi consagração. Vocês não estavam consagrados devidamente para trabalhar contra esta casta. E é verdade, queridos, né? Paulo ele vai falar assim, capítulo 6 de Efésios, ali quando ele vai tratar sobre a armadura de Deus, ele vai falar que nós lidamos com principados e potestades, né? E ali ele vai fazer uma sequência sobre a espiritualidade maligna e vai colocar ali alguma hierarquia sobre esses espíritos malignos. Por isso vocês perderam a guerra, por isso vocês perderam a batalha, por isso vocês não conseguiram e faltou a vocês essa capacidade de consagração, ok? Então é isso, né? Que você possa ter um bom PGM com seus liderados, ensinando-os que a vontade de Deus é que a gente cresça. Mas enquanto a gente ficar discutindo, né? Quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Enquanto a gente não começarmos a dar uma resposta à nossa crise de fé, ou seja, aprendemos a crer, a exercer uma fé que traga à existência o que não existe, nós vamos continuar ainda se arrastando. Enquanto nós não aprendemos a conhecer o inimigo que estamos combatendo, nós também não vamos vencer as nossas batalhas. Então é importante que você conheça quem é o seu inimigo e esteja preparado para superá-lo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e um bom PGM.